A gente vai trabalhar aquelas 5 práticas nas próximas aulas. Essa é a última aula dessa primeira parte do livro, né? E a grande ideia, que é um resumo aí que tem no comecinho, quem pode ler, fazendo um favor? Na página 67, isso. Grande ideia, lá em cima. Os formadores de heróis deixam de ser o herói para fazer de outros o herói na história revelada de Deus. Os formadores de heróis deixam de ser o herói para fazer de outros o herói na história revelada por Deus. A gente já tem falado sobre isso, né? A importância da gente, como líder, formar novas pessoas e essas pessoas, né, tomarem o protagonismo. E a gente, até tem um vídeo que eu coloquei no grupo lá, vocês chegaram a ver, do Douglas Gonçalves, do Jesus Cop. Ele fala do líder inútil, né? Lembra? Vocês viram isso aí? E tá no grupo lá, depois vocês dão uma olhadinha. E é bem interessante a forma como ele coloca. E ele fala desse livro também, né? E o desafio até essa palavra é uma palavra forte, né? Inútil, que a gente precisa ser um líder inútil no sentido de que formar pessoas que não precisam de nós, né? E em muitos momentos a gente lidera e a gente tem uma influência tão grande que a coisa não roda sem a gente, né? Então, se a gente não tiver presente, o negócio não vai avançar. Então, nesses casos, nós estamos sendo o herói, né? E não assim por maldade, às vezes pela necessidade mesmo, né? Às vezes ninguém despertou e não há em nós, como a gente falou na primeira aula, culturalmente essa postura de o tempo inteiro já começar a chamar pessoas para começar a treinar essas pessoas, né? E uma das práticas que a gente vai vendo mais para frente no livro, a gente vai ver uma das técnicas, né, para a gente poder trabalhar e fazer isso e treinar essas pessoas. E aí ele fala, né, em relação aos filhos dele, a gente que tem filho, é interessante isso. A gente vai educar o filho não para que ele seja um bom filho apenas, né, mas para que ele seja um bom pai. Então, eu crio o Augusto e preciso criar o Augusto e o Benício, no caso, não apenas para que eles sejam bons filhos, mas para que eles se tornem bons pais, que se tornem independentes um dia de mim, que saiam de casa e que eles possam aprender desde agora, né? Fazer as tarefas de casa, tomar responsabilidade e crescerem nessa perspectiva para que um dia eles não precisem mais de mim. E essa minha educação forma nele um herói, né? Então isso é muito interessante e a gente percebe, né, em muitos momentos, né? A gente quer super proteger os filhos ou quer fazer tudo por eles e faz com que eles não passem por algumas situações que eles aprenderiam com elas. E, na verdade, na nossa liderança é a mesma coisa, né? Então a gente precisa o tempo inteiro trabalhar essas pessoas, ajudar essas pessoas a se tornarem autônomas, a fazerem sem a gente. E, claro, primeiro vendo a gente fazer, acompanhando, ajudando a gente, depois a gente ajudando ela e depois um ponto em que elas vão fazer sozinhas. Só que isso precisa ser uma coisa cultural nossa, né? Uma característica já intrínseca assim, do nosso DNA cristão, tanto na célula formando um novo líder, tanto no ministério formando novas pessoas, em tudo que a gente faz, chamando pessoas intencionalmente e ensinando essa pessoa a fazer o mesmo com outra. Então, a multiplicação só acontece quando a gente desenvolve isso de uma forma intencional. Porque se a gente, e todos vocês vão ter experiência para contar, vocês são líderes aqui de ministérios, né? Ministérios todos aqui, né? O pessoal da célula está lá. Vocês vão concordar que os líderes, assim, não nascem do nada, né? Alguém, não sei vocês, mas já chegou alguém no ministério de vocês falando, olha, me treina, eu quero ser o seu líder em treinamento, eu quero caminhar com você, eu quero aprender, por favor, estou disponível. Claro que pode acontecer, né, uma vez ou outra ali, mas no geral, se a gente não é intencional no processo de se aproximar dessas pessoas e treinar essas pessoas, cara, elas vão ficar no lugar delas, né? Elas vão estar assistindo você fazer tudo e uma hora você vai se cansar e o negócio vai parar. E todos nós aqui na igreja já temos experiência disso, né? De líderes que se cansaram, não puderam continuar e o ministério acabou. Ou uma célula que começou, o líder se cansou
Ou eu vou precisar me mudar de cidade, ou vou precisar, não consigo continuar agora, e a célula fecha, entende? Porque não formou, não teve essa intencionalidade de formar. E é o que a gente sempre fala, que eu já falei isso para vocês, né? Quando chega, pastor, arruma um líder aí para mim, estou indo embora, infelizmente não vou poder continuar. A pessoa fez, né? Mas trabalhou como um herói, não liderou ou trabalhou como um formador de heróis, né? Sobre isso, alguém gostaria de fazer algum comentário? No domingo passado, eu experimentei deixar o ministério para a galera tocar. E eu vim no ensaio de manhã, e aí o João atrasou, e eu fui só ensaiar o baixo, e acabei ficando domingo de manhã e domingo à noite. E aí eu acho que foi, que eu comentei na célula, comentei no GD também, daquele que você tinha falado, eu faço, vocês olham, aí vocês fazem, eu olho, depois a gente conversa. E eu acho que eu senti que foi meio isso, sabe? Que eu falei, pessoal, tá com vocês, eu confio em vocês, dê o seu melhor que eu vou estar tocando. Tipo assim, da minha visão ali, não aconteceu nada que eu precisasse estar ali, sabe, para ajudar e tal. E aí eu vi que a galera consegue andar sozinho, sabe, com o ministério. E já é outra história, assim, é muito melhor, assim, você não tá preocupado com aquilo, você tá, nossa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Deixei pro pessoal e falei, pessoal, que der de BO, vocês resolvem aí. Tipo, eu acho que já foi um passo a caminho de ser um líder formador de herói, e não Isso. um herói. Excelente. E assim, o grande lance, a primeira prática, né, que a gente está trabalhando aqui das 5, ele até nesse capítulo ele faz um resuminho das 5, né? Mas é a primeira que é pensar em multiplicação. Lembra disso? Pensar em multiplicação. Porque isso é ótimo, isso é um primeiro passo, né? Você, que é a segunda prática, né? De você dar permissão para que eles façam, né? Só que o processo precisa reproduzir, né? Então, a grande ideia é passar esse DNA de que assim como você está fazendo com eles precisam fazer com outros. Então, ótimo que o pastor Jair fez, ou qualquer outro líder que a gente pense, deu permissão para que a gente fizesse. A grande questão é, e eu, né? Quem eu estou treinando? Vai parar em mim, né, a influência que alguém me treinou, ou que alguém me ensinou a ser assim? Quem eu estou treinando, isso é ótimo, mas ensinando essa pessoa também a fazer isso com outra pessoa. Então, e esse é o ponto da multiplicação. E esse é o DNA que a gente precisa mudar, né? Então isso é fantástico, né? Então vai chegar um momento em que você vai precisar sair, você sai de cena. E aí essas pessoas que um dia estavam te assistindo, agora precisam ter outras assistindo. Mas o grande lance é que isso não acontece muitas vezes naturalmente, igual você está falando, né, Bruno? Como é que a gente faz? Cadê o povo, né? Cadê as pessoas disponíveis? E para nós, como liderança, a gente sempre lembra disso, né? Que a gente fala, mas o ministério está ruim, a célula não está funcionando, as coisas não estão indo bem. E a gente tende a olhar, mas o pessoal que não quer nada com nada, né? O meu ministério é que, a galera não tem compromisso. E aí, como líder, a gente tende a transferir a culpa, né? E a gente sempre fala isso, cara. A culpa pode até não ser sua, mas a responsabilidade sempre é. A responsabilidade é sempre do líder. Se o ministério está bom, a responsabilidade é do líder e os outros levam o crédito, né? Agora, se não está legal, olha para mim, eu assumo a responsabilidade. A responsabilidade é minha, né? Nesse aspecto, a gente precisa assumir essa responsabilidade o tempo inteiro. O grande lance, cara, é que a gente já conversou, e até nesse capítulo ele traz, que é o ministério de Jesus, né? E eu acho que um ponto, sim, fundamental é o lance lá dos 73%. Esse aqui, cara, é o ponto mais relevante, eu acho, para a gente entender isso aqui. 73% do tempo de Jesus, então ele fala dessa estatística, né? Então, desde Mateus, no capítulo 4, do versículo 19, né? Quando Jesus chama lá
os discípulos, né, de siga-me, até o momento da morte de Jesus, foram 46 eventos. 46 eventos. Com poucos. E quantos? Com as massas? 17. 17 eventos com as massas, com as multidões. Então, como é que Jesus treinou pessoas e despertou as pessoas? Porque a maioria via os milagres e seguia Jesus na multidão, claro, porque queria mais milagres, né? E encontrou em Jesus alguém que poderia solucionar os problemas, né? E esse é o grande dilema, assim, do nosso ministério pessoal, né? Vou colocar assim, ó, com muitos versus com poucos. O que isso significa? A nossa tendência, muitas vezes, como líder, é estar focado aqui, ó. Então, a gente se prepara para o culto, por exemplo. Vamos citar o multimídia, né? Então, você tem o ambiente ali de trabalho mais forte no culto, né? Seja dos jovens, seja do domingo de manhã, ou domingo à noite, ou durante a semana, qualquer culto especial, etc. É o culto. Então, se você se reúne com as pessoas que você está treinando nesses momentos, você está lidando com todos eles ali, certo? E ok, eles estão vendo você fazer, mas por mais que eles aprendam a fazer, será que eles estão pegando esse DNA realmente de reproduzir isso e ser algo que vai perpetuar? Então, um líder de célula, por exemplo, que ele se reúne e se encontra com os integrantes do grupo no dia da célula. Então, uma vez por semana, ou na data daquela reunião, ele se encontra com a galera, com aquelas pessoas. E por melhor que seja esse evento, ok, você está concentrado nos muitos. E quanto tempo você passa especificamente com aquele que você está realmente treinando? Para você, porque esse lance que até a gente vai trabalhar depois lá mais para frente, eu acho que é a terceira prática, quando você me vê, primeiro eu faço, você assiste e depois a gente conversa. Depois eu faço, você me ajuda e depois a gente conversa. Então a gente conversa, que é o ponto-chave aqui. Para o alinhamento e para não ficar aquela coisa só da intuição, né? Você viu aí? Não, primeiro você me assiste, você me vê fazer e a gente conversa. Onde que a gente conversa? Nesse encontro aqui, ó. Então Jesus, primeiro os discípulos viram Jesus expulsar demônios. E ele ia para o grupo pequeno, e aí, como é que foi? Vocês viram como é que foi feito? O que eu falei? Como é que aconteceu? Então, a ênfase de Jesus, olha só, é muito discrepante. 46 eventos narrados, né, no Novo Testamento. E 17 apenas com as multidões. É legal o senhor deu exemplo, dando o exemplo de Jesus, né, como ele fazia com os discípulos, quando ele pegava as parábolas para as multidões. E aí ele estava depois com os seus discípulos e falava, vocês entenderam? Aí tem o joio do trigo, né? Que ele fala, vocês entenderam quem que é o joio, quem que é o trigo? Uhum. E é muito legal isso, né? Ele traz o entendimento do que ele falou e já mostrando para eles, ó, eu falei isso por conta disso, para que vocês não sejam dessa forma, para que vocês façam isso no futuro. Basta na visão. Exatamente. Então, o Jesus, claro, veio inaugurar um reino, uma nova mentalidade, e ele precisava que isso fosse repercutido, fosse reproduzido por gerações e chegasse a nós. Ele coloca aí, né, no livro, né? Hoje nós somos 2 bilhões e 200 milhões de pessoas, né? 1/3 da população mundial professa Jesus. E, cara, isso só foi possível atravessar 2 milênios aí. Por quê? Porque Jesus teve uma estratégia. Se ele tivesse se concentrado na multidão, certamente isso teria acabado gerações depois, né? Mas a influência dele, o impacto dele foi tão forte na vida de poucos, dos seus discípulos ali, que só então foi possível que houvesse uma multiplicação.
Então, às vezes a gente tende a falar isso, né? Ah, não, mas não tem ninguém, né? Ninguém está interessado, ninguém apareceu para fazer, a gente chama e o pessoal não vem, a gente, está na cela falando que a gente precisa ganhar pessoas, que a gente precisa multiplicar, mas no final das contas é o líder sozinho que chama a galera, que tem que ficar convidando. A gente faz reunião falando que todo mundo tem que fazer, etc e tal, mas aí acaba que é o líder que tem que ficar cobrando, ligando, por que não fez? E aí depois não fez, ainda tem que ir lá e fazer, etc. Então, talvez a nossa ênfase esteja errada. A nossa ênfase esteja nos muitos, né? Agora, se eu tenho alguém que eu percebi que me ouve, que tem características, né, de um discípulo, ele é fiel, ele é disponível, ele é ensinável, ele é submisso, ele é tratável, aquelas características que a gente já trabalhou, e eu consigo visualizar nessa pessoa alguém que possa haver uma multiplicação, a minha intencionalidade de trazer essa pessoa para perto de mim, e cara, vamos tomar um café, vamos almoçar juntos, qual é o seu horário de almoço? Vamos almoçar essa semana? Vamos tomar um café? Vem aqui para minha casa, né? Vamos comer uma pizza. E ter esses momentos intencionais de relacionamento. E aí é onde nós falamos, né? E ele fala ali da questão do discipulado mesmo, né? Do pastoreio. Essa é uma das práticas que a gente vai trabalhar depois com calma. Essa foi a estratégia de Jesus. Então, se a gente simplesmente pulverizar isso, você precisa multiplicar, você precisa abrir uma célula, porque cadê as pessoas que você está trazendo? Infelizmente, primeiro precisam ver a gente fazendo isso, né? E a gente passar esse DNA. E como é que a gente passa isso? Puxando para perto, treinando. E aí, fazendo, em muitos momentos, esse acordo, a pessoa saber qual é a sua expectativa em relação a ela. Falou, a gente vai ter um período em que eu vou treinar você, ok? Para que você faça com outros aquilo que eu estou fazendo com você. Durante um mês você vai ver eu fazendo, e depois a gente vai sentar para conversar. No outro mês você vai me ajudar a fazer e a gente vai sentar para conversar. No outro mês você faz e eu te ajudo e a gente vai sentar para conversar. Depois você vai fazer sozinho e eu vou observar. E depois você vai fazer e o outro vai observar. E eu já vou para uma outra função. Então isso sendo intencional, precisa ser intencional, porque se a gente deixar solto, cara, as pessoas têm 1000 coisas para fazer, sim ou não? E se você vai... as pessoas vão falar, não, minha família, meu trabalho, minha faculdade, meus filhos, minha saúde... E, cara, todo mundo tem muitas coisas para fazer, né? Então, a gente precisa ter essa intencionalidade. Essa foi a estratégia de Jesus. Amém? Pois não. Tem uma história aqui no livro que me chamou muita atenção, nesse capítulo 4, que foi desse líder do Quênia, que fala aqui na história, né, que ele era um cara espetacular. Então, tipo assim, ele podia pregar para as massas, que as pessoas iam ver ele pregando, iam gostar da pregação dele, da forma dele interagir com as pessoas. E um dia, ele lendo nessa Salmo 71:18, ele entendeu que o dever dele era formar outros heróis que pudessem ser melhores que ele. E nesse período ele experimentava da igreja dele um crescimento gigantesco, fala aqui, né? Só que ele decidiu investir na vida de 4 jovens. Ele pegou a boa parte dos membros da igreja e distribuiu entre esses 4 jovens para abrir outras igrejas. E aí o legal é que no final aqui da história fala que a partir desses 4 jovens surgiu muito mais outros líderes. Não só pastores, mas outros também dentro da igreja. E a igreja tem experimentado uma multiplicação gigantesca. Estão enviando pessoas para outras nações, para abrir igrejas e pregar o evangelho, fazer discípulos no próprio Quênia, em várias partes da cidade. E hoje, pelo que eu entendi aqui, né, ele já nem é tão visto assim. As pessoas sabem do potencial dele como pastor, mas hoje não vem mais ele, mas sim vem os frutos dele, né, dos discípulos que ele formou e dos discípulos que foram sendo formados. Então acho que isso é bem legal, né? Sim, sim. E essa é a ênfase, né? Porque se a gente estiver concentrado no trabalho em si, a gente não vai ter tempo para formar pessoas.
a gente está tarefado demais, resolvendo problemas, né? E indo para cá, indo para lá, etc e tal. E a gente não pode se esquivar disso, né? E até é legal quando ele coloca aí, né? Todos podem ser um formador de heróis. Todos podem ser. E, na verdade, todos deveriam ser, né? Todo discípulo precisa ser, essencialmente, né, um formador de heróis. Porque aprendeu do mestre, né? O mestre foi um formador de heróis e no final, né, quando ele lava os pés dos discípulos, dizendo, a gente está aqui, né, para servir e não para ser o herói, né, para ser o cara, mas que a gente possa deixar outros serem os protagonistas, né, e a gente sair de cena no sentido de fazer com que eles liderem, né, e a gente dê permissão para essas pessoas fazerem, mas sempre com esse intuito da multiplicação, pensar na multiplicação, porque não basta a gente simplesmente, não é simplesmente porque se a gente fizesse isso já seria uma revolução, né? Por exemplo, multiplicar na primeira geração. Ok, a gente conseguiu multiplicar uma célula na primeira geração, maravilhoso, mas não basta se isso parar ali, entende? Não basta se essa pessoa que eu treinei não tiver o DNA de treinar outra, e essa treinar outra, e assim por diante, né? Então, em 2 Timóteo 2,2, ele vai falar ali até a 4ª geração. A gente sabe da eficácia do nosso processo de treinamento discipulado se a pessoa que eu treinei foi tão boa para treinar outra, que treinou mais uma. Então, até a 4ª geração, eu posso ver a minha influência, né? Então, a partir disso, não mais. Mas se eu não consigo chegar até a 4ª geração, será que eu estou pensando em multiplicação ou eu estou pensando em adição? Eu estou pensando em treinar mais alguém para ficar na mesa de som, por exemplo, ou treinar mais alguém para poder passar os slides da música, ou treinar mais alguém para tirar foto, ou treinar mais alguém para abrir uma célula. Claro que tudo isso é muito bom, certo? Mas não é o que a gente está observando aqui, ok? Consegue entender essa... Queria te ouvir, mano. Fala aí. O que você tem? Não vai falar da capa, né? Não, ele leu. Não, é isso aí, não tem muito que acrescentar, né? É difícil mesmo essa tarefa, né? Eu vi um pouco o que o Bruno falou. E as minhas experiências são essas, né? Às vezes a pessoa... como eu já ouvi já, né? Chamei pessoas para treinar. Eu falei, não, tô fora, você vai treinar e eu vou ter que fazer no seu lugar. Eu falei, não é bem assim, não, calma. Mas esse é o objetivo. Mas eu sinto que às vezes as pessoas não querem mesmo, sabe? As pessoas não têm esse interesse. Né? Eu acho que vai um pouco da conversão também. Né? Eu acho que antigamente tinha essa questão do protecionismo, né? O líder não é meu, eu faço, eu que cuido. Eu tinha também essa mentalidade, né? Não mexe nisso que é eu que faço, né? Mas hoje eu vejo que essa mentalidade tem mudado um pouco, né? Até com a vida do pastor, tem mudado essa mentalidade de abrir, de passar, de delegar. Mas eu sinto que às vezes as pessoas não querem mesmo. Né? As pessoas não têm um senso, muitas vezes, de prioridade, de senso de urgência, sabe? Depois eu faço. Ou se eu não fizer, eu sei que o fulano vai fazer, entendeu? E é isso que acaba acontecendo, né? Na maioria das vezes. A pessoa, vendo como na tesouraria ou na administração, eu sinto que às vezes a pessoa não faz mesmo. E não tem essa preocupação em não fazer, entendeu? Porque está tranquilo, eu não vou fazer, o cara lá faz. Né? Eu não vou dar conta aqui, o outro lá se vira, né? Como vocês já passaram por isso também. Então acho que passa às vezes um pouco de falta de amor pela causa mesmo, né? Que é o que nos move, né? O que nos faz estar aqui, o que nos faz gastar tempo durante a semana, etc. É o amor pela causa, o amor pela causa, né? Por Jesus, pelas pessoas, porque senão não faz sentido nenhum, né? A gente gastar e investir tanto tempo que a gente investe. Então às vezes falta isso realmente, né? As pessoas se apaixonarem pela causa. Quando a pessoa está apaixonada,
tudo faz sentido. Aí realmente as pessoas procuram, eu quero fazer o que faz sentido. Né? Trazendo até um pouco mais da minha área, até em relação a dízimo e oferta. Quando a pessoa está apaixonada, você não precisa falar na frente, tem que dar o dízimo, tem que dar oferta. Eu tinha uma pessoa aí que dava dízimo há mais de quase um ano e eu nem sabia quem era. Até falei, olha só, dá um dízimo aqui, uma fulana aqui, eu não sei quem é, nós não sabia, depois de muito tempo que eu soube, era uma pessoa nova na igreja. Então, eu acho que, obviamente, nessa parte, né, que tem, às vezes, um protecionismo, às vezes não é intencional do líder, mas também eu acredito que falta também paixão das pessoas por Jesus. Né? Até assistindo a série, né, The Chosen, né? Você via que Jesus chamava os discípulos, mas você via que havia uma paixão pelos discípulos. Você via que, eu assisti recentemente com o Natanael. Era claro que ele ia falar quem quer seguir, né? Já estava com o coração queimando. Acho que até se Jesus não convidasse, ele não seguiria. Né? De tão queimando que ele estava, até engraçado, a situação mais fácil que nós nem a série fala. Né? Então, eu acho que tem a nossa parte também, mas também, como Jesus falou, a gente tem que orar também para as pessoas, né? Para trazer os trabalhadores. Porque tem muita gente aí que não quer trabalhar. E está aí, entendeu? Eu ainda não li o livro todo, porque eu estou lendo conforme o propôs, só que a coisa ficar mais gostosa. Né? Por exemplo, a gente lê o livro todo de vez e vai viagem mais. Mas até onde eu li, eu não sei se foi para, como o senhor já deve ter lido o livro todo, se for as outras partes, ele pede para eu parar, né? Mas eu fiquei um pouco assim, questionando, questionando, assim, veio um monte de sites, essa questão de formação de líderes, né? De heróis, melhor dizendo. Muitas vezes também eu tenho estado perguntando, mas quando a gente se propõe a ser formador de heróis, sabe que a gente está querendo formar um herói da forma que a gente acha para ele atuar como atuei, ou para ele desenvolver a coisa da forma que eu desenvolvi, para ele fazer tudo da forma que eu fiz, ou eu vou formar um herói para ele ser autônomo, ter autonomia dentro do vou usar poder, né? Porque quando a gente fala de herói, a gente pensa em super-herói, essas coisas assim, né? Para ele usar o poder dele de herói para que a coisa funcione da forma dele. Eu não sei se vai entrar nisso aí. E como eu vi aqui, vai ter 5 estratégias, né? Que é da página de tudo, na página 7.5. E aí eu queria, minha pergunta é essa, assim, eu fiquei com essas perguntas, depois eu vou saber se ele vai entrar nesse detalhe, como é esse processo de formação de herói e o que a gente vai esperar desse herói, né? Será que eu vou esperar uma reprodução minha? E aí talvez eu formando o Bruno, eu vou querer que o Bruno desenvolva as coisas no meu tempo, porque no meu tempo, quando eu era herói, né? Eu disse isso, aí eu fiquei meio assim, Jesus. Eu não sei como é que vai ser, como é que se vai tratar, ou eu estou totalmente dando bola fora, né? Sim. Aqui todo o processo está voltado para pessoas, né? Eu entendo essa questão também de tentar trabalhar essa multiplicação também naquilo que a gente faz ministerialmente, né? E até em um determinado momento ele fala mais voltado para o ministério de louvor ali, né? Quando você coloca alguém e treina uma pessoa no sentido ali de ministrar o louvor, e você treina essa pessoa, então você se multiplica por meio dela. Então, o tempo inteiro, claro, está voltado para a pessoa que vai fazer uma tarefa, ok, ela vai fazer a tarefa, no caso ali como você está trabalhando questão mais técnica ali, de uma planilha, de alguma coisa financeira ou administrativa, montar uma equipe nesse sentido, até para que não fique essa percepção de uma pessoa só, né, que faz tudo, e mobilizar pessoas que sejam inspiradas para fazer isso. E essa questão de paixão, cara, isso é muito nosso, né? Nossa responsabilidade nesse sentido. Então, nós passamos essa paixão, né? Nós, como líder, nós precisamos reproduzir isso, né? E se pessoas apaixonadas vendo a gente apaixonado, elas se apaixonam também, né? Então, a gente passa essa perspectiva, a gente dá o tom, a gente passa o DNA.
Então, e por isso a gente sempre precisa olhar para nós nesse sentido, né? E evitar, isso é a minha percepção, né? De transferir essa responsabilidade nesse... não, o pessoal não quer nada, o pessoal não tem paixão, o pessoal a gente não se responsabiliza, não está nem aí, tem que se converter, etc. Eu entendo o ponto, mas a nossa questão é olhar para nós, né, para a nossa trajetória e ver as pessoas que nós estamos inspirando. E é claro, no meio da multidão tem pessoas desinteressadas, tem pessoas mais ou menos interessadas e pessoas mais animadas. Então é a nossa percepção de olhar para a multidão e ter aqueles encontros pessoais, né, com poucos, com pessoas que a gente já percebeu características, pode não ter competência, mas assim como Jesus viu nos discípulos, pessoas disponíveis, pessoas ensináveis, pessoas tratáveis, pessoas obedientes, e aí derramou a vida dele sobre aquelas pessoas, né? E a partir dali ele conseguiu uma multiplicação, né? Então é saber selecionar. As pessoas não vão vir prontas para nós, entende? Se a gente não for para a beira da praia nesse sentido e se relacionar com essas pessoas de forma intencional, não só de uma forma técnica, eu vou te ensinar a fazer uma planilha, por exemplo, mas nesses encontros com poucos, de ter tempo com ela, né, e ministrar o coração dela, derramar sua vida sobre ela, cuidar dela nesse sentido, né, e formar essa paixão no coração dela. Isso não vem pronto, não vem. É o discipulado, né, o relacionamento é onde você transfere aquilo que está na sua vida, né. Então, o problema é quando se não há paixão em nós, aí não vai ter mesmo, a gente não vai reproduzir, não vai conseguir aplicar absolutamente nada, principalmente se a nossa ênfase estiver no fazer, né? A gente está tão ocupado resolvendo coisa, fazendo coisa, e não para treinar essa pessoa no sentido espiritual mesmo, e isso é algo realmente muito além, porque se você for pensar na realidade da igreja, pessoas que estão, sei lá, há décadas na igreja, perguntam: quantas pessoas você ganhou para Cristo, por exemplo? Quantas pessoas estão na igreja hoje por sua influência? Talvez a maioria não consiga enxergar ninguém, né? Pessoas que estão na igreja por meio da influência dela. Quanto mais multiplicar por meio dessa pessoa, entendeu? Quanto mais pegar essa pessoa, treinar essa pessoa para fazer isso com outras. Então, o que a gente está falando é algo que realmente transcende a nossa prática, né? Então, acho que a essência é essa. A gente não quer pessoas para fazerem o que nós fazemos do jeito que nós fazemos, né? Esse é o ponto ali. Mas a gente quer pessoas que multipliquem e a gente dá permissão para que os dons dessa pessoa sejam ativados, né? Que é o quarto ponto aqui, a ativação dos dons para construir o reino. Então, a gente aproxima essa pessoa, dá permissão para essa pessoa, o coração dela é trabalhado nesse terceiro nível aí, né, multiplicando discípulos. E para multiplicar discípulos, não é em aula assim, não é em currículo, não é vida na vida, é o 73%. Se a gente não tem esse 73%, não há por que a gente querer ter discípulos, né? Então eu, como líder de célula, se eu não tenho 73% ali me envolvendo com pessoas e treinando essas pessoas intencionalmente, eu não tem como eu almejar uma multiplicação, né? Ou até pode ter uma divisão, vamos dizer assim, forçada, né? Que não é uma multiplicação e que vai parar naquela geração ali, porque na verdade eu não passei para aquela pessoa esse DNA de reprodução e de multiplicação, reprodução da reprodução, né? Então, claro, se a gente chegasse na reprodução já seria um avanço tremendo, né? Mas a gente precisa da reprodução. A multiplicação é isso. E ela envolve tudo que a gente tem. Ela envolve o nosso tempo, ela envolve a nossa energia, ela envolve nesse aspecto mais pessoal. E não apenas nesse aspecto grupal, vamos dizer assim, né? Do conjunto, das massas, ou só do culto, ou só da reunião, ou só do lançar um relatório, ou só de um encontro. A gente precisa pensar, né? Será que eu estou aplicando 73%? Como é que eu estou desenvolvendo a minha liderança? Indo para o final aí, a gente pode até
Depois a gente vai trabalhar com calma, né? Nesse capítulo ele traz os 5 pontos aí, né? O primeiro, pensando na multiplicação, lembram disso, né? Mãozinha aqui, ó. Pensando na multiplicação, dando permissão, que é ver o potencial que Deus pode fazer por meio dessa pessoa, e pode ser uma influência muito maior do que a sua, né? Ele tem dons diferentes, ele tem aplicações diferentes, e você precisa ver, empoderar essa pessoa, e a técnica é a gente ser intencional nesse sentido de olhar para a pessoa e falar para ela: olha, eu vejo em você um grande líder, eu vejo em você uma pessoa que pode impactar essa geração, que pode trabalhar os nossos adolescentes e trazer uma nova perspectiva. Eu vejo isso em você, eu vejo potencial em você, e enchendo o coração das pessoas de paixão, talvez, né? E talvez uma fala como essa já quebra uma série de paradigmas, né? De negativas que a pessoa já viveu, de traumas que a pessoa já viveu, né? E eu vejo em você alguém que vai realmente influenciar e vai mudar essa realidade. E esse é o ponto da gente dar permissão para ela fazer, e ela realmente ter coragem, qual é a palavra? Ter autonomia e confiança para fazer, né? E o terceiro ponto, multiplicando discípulos aqui no coração, que é isso, gente, 73%. Se a gente quer realmente multiplicar discípulos, a gente precisa passar tempo com as pessoas, passar tempo com elas. E o ponto 4 aí, ativando os dons, é o ponto ali onde você passou pelos processos ali de treinar a pessoa, etc e tal. Você impõe as mãos sobre ela, pode ser numa célula, pode ser num grupo, pode ser, e envia essa pessoa, né? Oi? Essa é a mãozinha, né? Você ativa os dons no sentido de enviar e empoderar essa pessoa. A gente não usa tanto isso, né? De impor as mãos, de orar, de abençoar, de empoderar. Então isso é realmente algo que faz muito sentido, é muito interessante esse ponto ali da ativação do dom. E a questão número 5 aí, do construir o reino, né? De contar não aquilo que Deus pode fazer por meio da minha influência, mas por meio da influência dos outros. Mas tudo começa pensando realmente na multiplicação. Pensar grande, né, ministerialmente, pensar em algo muito maior, como igreja também, né? Poxa, quantos nós podemos ser aqui nesse lugar? Ok, mas quantos que nós podemos ser no sentido de reino, não de placa de igreja, se nós abrirmos igrejas, se nós enviarmos missionários, se nós enviarmos pastores, se nós realmente empoderarmos pessoas e enviarmos elas. E no indo mais fundo aí, tinha esses textos, não vai dar tempo da gente ler, Marcos 4, 26 a 34, né? São essas parábolas aí das sementes, e Mateus 13, 33 fala do fermento, que são parábolas aí que ilustram essa multiplicação como parte do reino e do crescimento do reino. A gente fala muito sobre isso aqui na igreja, né? Então, tá tranquilo a gente trabalhar sobre isso. Jesus o tempo inteiro trabalha nessa perspectiva da multiplicação. Ele pensava na multiplicação e agia assim também. Talvez tenha sido revelador que Jesus concentrou 3/4 da sua liderança e ministério nos 12, não nas multidões. Eu ia fazer aqui os 5 pontos, mas tudo bem, não vai dar tempo. Vamos acho que essa aqui é a ênfase da sala de... Oi? Já deu a hora? Tá bom. Vamos encerrar. Misericórdia. Vamos acabar. Essa é a ênfase. Talvez tenha sido revelador que Jesus concentrou 3/4 de sua liderança e ministério nos 12, não nas multidões. Como esse entendimento impactará a sua própria liderança? Pessoal, eu acho que essa é realmente a nossa ênfase hoje aqui, tá bom? Se Jesus teve esse foco e essa perspectiva, né? Por que a gente acha que vai dar certo fazer diferente, né? Então, onde que está a nossa ênfase? No grupão? Nos nossos encontros na grande reunião? No grande grupo? Ou a gente tem investido esses 73% aqui? Realmente, com pessoas que a gente já percebeu que já tem um comportamento um pouco mais
já têm uma aptidão, já ouvem, né? E a gente, claro, não vai derramar a nossa vida. Jesus não fez isso. Ele não escolheu, selecionou, pediu orientação do Pai para selecionar pessoas se ele não realmente já tivesse visto que eram pessoas que ele poderia avançar. Não eram pessoas prontas, deram muito trabalho, né? Deram muito trabalho, cheio de altos e baixos e tal, mas ele já tinha visto características assim essenciais para realmente derramar a vida dele. Então, se a gente quer realmente multiplicar discípulos, nós precisamos fazer isso. E pessoal, esse é o chamado nosso, né, como liderança, como cristãos e discípulos principalmente, né? Não só adicionar pessoas no reino, trazer pessoas para dentro da igreja, mas multiplicar por meio dessas pessoas, né, a nossa influência. E ensinar isso, né? A gente tem muitas pessoas, né, que estão na igreja há anos e não conseguem chamar pessoas para a célula. Pessoas que nunca levaram alguém para a célula. Ou acham que isso é função do líder, né? Acho que isso é função do líder da célula, né? Não consegue convidar alguém para ir na igreja. Então, claro que a gente precisa passar muitas barreiras do primeiro processo ainda, né? Da adição, que nem acontece. Mas perceber que o chamado não é para adição, o chamado é para multiplicação. É ganhar pessoas e treinar essas pessoas para que essas façam com outras aquilo que nós fizemos por elas, aquilo que nós ensinamos a elas. E não tem como fugir disso, né? É por isso que a gente pega no pé da galera, né? Nosso chamado não é para cantar, nosso chamado não é para pregar, nosso chamado não é para abrir igreja, fechar igreja, nosso chamado não é para construir igreja no sentido físico da coisa, nosso chamado é fazer discípulos e reproduzir na vida de outros que fazem isso com outros. E se o nosso ministério, né, está concentrado só em fazer uma programação e despedir o pessoal, cada um vai para a tua casa, por melhor que seja essa programação, a gente está desvirtuando, né, daquilo pelo qual nós realmente fomos chamados. E aí é por isso que, se a gente não muda essa estrutura, sempre vai ser essa dificuldade, né? Você passa uma tarefa um pouquinho mais difícil, o pessoal já vai correr, né? Não, eu não quero isso, poxa, isso aí é difícil demais, né? Deixa isso para o pastor, ele que tem o salário dele, ele que faça isso, né? O meu negócio é ir lá, eu ajudo e tal. Então, é um comportamento que a gente não pode repercutir, né, e continuar. Para refletir, os evangelhos nos dizem que Jesus passou mais tempo de ministério com poucos do que com muitos, numa proporção de 3:1. Qual é a sua proporção? Se você fosse pensar, qual é a sua proporção? Qual é o seu percentual? Se os formadores de heróis criam uma plataforma e depois convidam outras pessoas a se posicionarem sobre ela, o que você pode fazer hoje para criar uma plataforma desse tipo e convidar outras pessoas a se posicionarem sobre ela? Fica esse desafio aí para nós, né? E aí a gente já começa na próxima... Na verdade, pessoal, na próxima aula a gente vai pular por causa do encontro com Deus, a gente volta na outra. Então, a gente não vai ter aqui a nossa sala e quem não vai estar envolvido no encontro com Deus pode participar de uma outra sala, tá bom? E aí a gente lê o capítulo 5, por favor. Vamos, e aí, quando começa a prática mesmo, vai ser bem legal a gente trabalhar isso aqui, beleza? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa manhã, por mais esse tempo de aprendizado, e nós realmente entendemos, ó Deus, o desafio que está diante de nós, de multiplicarmos, sermos multiplicadores daquilo que estamos recebendo, de formarmos heróis, de realmente darmos permissão, cuidarmos, multiplicarmos discípulos, ó Deus, que têm seus dons ativados para construir e expandir o seu reino, Pai. Que o Senhor nos dê graça para continuar avançando, para continuar aprendendo e para continuarmos sendo bênçãos, ó Pai, em Tuas mãos. Nós te louvamos, ó Pai, por esse grupo, por essa sala, as outras salas que se reuniram também nessa manhã e o culto que vamos ter agora. Guarda-nos, ó Deus, dá-nos direção em nome de Jesus. Amém. Amém.